A gente tem mais um convidado agora, também contato com Israel, é o Elcio Júnior, quem vai conversar ao vivo com a gente. Ele mora na cidade de Shoam. O Elcio vive em Israel há 20 anos, também está ao vivo aqui com a gente. Obrigado, Elcio, pela sua presença. Boa noite. Pelo convite. E aqui a gente já fala Shabbat Shalom, porque já é noite de quinta-feira, começando o fim de semana. Elcio, nessa região de onde você fala com a gente, tem havido ataques, sirenes têm soado? Como é que está o dia a dia? Estou numa região que é bem central do país, que é bem perto do aeroporto, bem próximo do aeroporto, fica a uns 5 minutos do aeroporto. A gente ouve sirene nas cidades ao redor, em Lud, enfim, nas cidades ao redor a gente ouve as sirenes. A direção dos mísseis, eles não são direcionados para esse lado, para Shoam especificamente, mas os mísseis eles são interceptados bem em cima do meu prédio, bem em cima da minha casa. Isso quase que diariamente. E você tem amigos que estão, ou conhecidos, familiares que estejam servindo no exército de Israel, Elcio? Mas amigos bem próximos, sim. Tem um amigo meu que está no Brasil hoje, mas que o filho dele está servindo. Eu tenho uma amiga minha que trabalha bem perto da Embaixada do Brasil, que o filho dela tem 19 anos, está servindo no exército. Ou seja, um amigo bem próximo está numa base aqui perto da minha casa. Ou seja, amigos muito próximos, se não estão no front em Gaza, estão trabalhando com o exército nesse momento, sim. Pois é, como é que funciona, Elcio? Você tem conseguido manter contato com eles? Esse meu amigo, na verdade, ele foi chamado essa semana, ele não avisou nada pra gente, e por algum motivo eu liguei para ele e ele não atendeu, e depois ele mandou uma mensagem: eu estou na base, não posso falar. Então, assim, o contato que a gente tem com eles é muito pouco. Os que estão em front em Gaza, nenhum contato. Eu não sei quando eles mandam uma mensagem, enfim, respondendo algum contato, mas contato diariamente, principalmente para os que estão no front, a gente não tem absolutamente nenhum. E claro que é uma limitação das informações também, né? Muitas delas se referem a questões de Estado, questões de defesa, e aí imagino que eles nem possam compartilhar com vocês nas conversas. Mas queria saber um pouco, Elcio, como é que eles têm reagido a tudo isso que está acontecendo? Qual é o sentimento que os move? Há uma sensação de dever a ser cumprido e um engajamento nessa missão para a qual eles estão escalados ou não? É uma sensação de revolta, eventualmente? Qual é o sentimento dessas pessoas, desses amigos seus com quem você conversa, Elcio? Geral do que está acontecendo no país. Primeiro de tudo foi o choque, né? O choque aconteceu no dia 7 da semana que passou, foi aquele choque. Aconteceu a revolta, obviamente que, olha, o país é tão pequeno que você, apesar de não conhecer uma pessoa que possa ter morrido ou possa ter acontecido alguma coisa, você conhece pessoas. Eu tenho uma amiga que morreu na festa, uma amiga próxima minha que morreu na festa. Então, o país inteiro conhece alguém que passou por alguma coisa nesse atentado, nesse ataque. Então, o sentimento do país inteiro, o país por ser muito pequeno, é um sentimento de união, né? Tá todo mundo unido, ninguém fala em outra coisa, as pessoas querem que o Hamas acabe, seja varrido do mapa, como foi dito. Então, assim, o sentimento é esse. Agora, obviamente que a gente não quer que os nossos soldados percam as vidas, porque são crianças, são pessoas de 18, 19. Os reservistas, por exemplo, são os mais velhos. Os que entram, o primeiro pelotão que entra em Gaza são os que não são os reservistas, são os soldados que estão hoje na ativa do exército. Entendeu? Então, assim, o primeiro pelotão, aquele pelotão do tanque, pelotão a pé, são meninos de 18, 19 anos. Os reservistas estão no pelotão mais atrás. Então, obviamente que o exército preza pelas vidas dos soldados. As pessoas prezam pelas vidas de soldados. Os que não podem estar no front ajudam de qualquer maneira, como voluntário, fornecendo comida, fornecendo água, indo a bases para perguntar para os soldados se precisa de alguma coisa, pessoas que improvisam chuveiros num carro ou no caminhão para que os soldados possam tomar banho. Esse é o sentimento de união. O Israel está unido para que isso seja feito o mais rápido possível. E Perno, sua pergunta. Elcio, boa noite. O que você imagina que vai acontecer em Israel no pós-guerra? Como é que
vão ser as relações sociais? Como é que você imagina, por exemplo, que vai ser até mesmo a vida econômica no país, coisas que vocês fazem hoje com muita normalidade, que talvez vocês tenham que abrir mão? Enfim, como é que você imagina o dia seguinte? Boa noite, Perno. A vida do dia seguinte a gente não tem como saber. Está tudo muito novo. Essa guerra ainda está começando. Ela não está nem na metade ainda. Então não tem como eu prever agora como vai ser a vida. Não tem como ninguém prever a vida como vai ser. A situação econômica do país hoje é uma situação bem crítica, porque, como todo mundo sabe, a guerra é uma coisa muito custosa. Né? É muito caro ficar um país na guerra, principalmente um país como Israel, que é muito pequeno. A gente recebe ajuda dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas são ajudas que, porventura, demoram para chegar. Né? Não é como fosse como na Rússia, ou na Ucrânia, ou na própria Europa, que as coisas chegam muito rápido. Aqui as coisas demoram para chegar, porque a gente não está na Europa. Então é uma coisa muito cara. A economia do país está patinando porque está tudo fechado, né? Muitas coisas estão fechadas. O país ele funciona talvez pela metade, porque alguns mercados já estão faltando mantimentos, porque muita coisa vem do sul, onde o sul está praticamente fechado. Não há... Como é que eu vou colocar isso de uma maneira boa? Não há árabes na rua, né? Os árabes eles estão nas suas casas, nas suas cidades. Então, geralmente quem faz serviços de motorista de caminhão, de entrega, são os próprios árabes. Eles não estão trabalhando, então por isso talvez seja esse atraso na entrega dos mantimentos. E a economia, como eu disse, a economia está patinando. E como a gente a gente não sabe nem quanto tempo essa guerra vai durar. Pode ser que ela dure mais uma semana, mais um mês, mais 6 meses. Nem o próprio exército sabe quanto tempo essa guerra vai durar. Então a gente realmente está de mãos atadas, esperando o que vai acontecer, esperando que as coisas terminem o mais rápido possível, sem que muitas mortes aconteçam, tanto de um lado quanto de outro. E queria até te ouvir um pouco sobre a sua experiência, a sua vivência pessoal, Elcio. Você não quis sair de Israel, não quis aderir às operações que foram montadas aqui pelo governo do Brasil para trazer os nossos compatriotas de volta para cá? Por quê? Qual é a sua sensação e seus planos por aí? Aqui, eu construí uma família, sou casado, tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 3 anos e um filho de 11 meses. No início da guerra foi muito complicado, foi muita sirene, muita aquela coisa, aquele choque, como eu disse anteriormente. Então, eu não pensei em ir embora, não queria ir embora, porque se eu for, eu tenho que levar minha família. Eu não tenho família aqui, né? Eu sou sozinho, mas a minha esposa tem a família dela. Então, seria complicado nós irmos e deixar a família dela aqui. Como é que a cabeça dela iria ficar? Como é que a minha cabeça ia ficar? E aí, decidimos não ir. Até que as coisas foram aumentando, foram escalando, e nós decidimos ir embora. E entrei em contato com a embaixada, porque começaram a vir os aviões de repatriação. Não obtive nenhuma resposta da embaixada. Muitas pessoas não obtiveram nenhuma resposta da embaixada. O serviço de repatriação, a priori, foi para tirar os turistas daqui, né, ou as pessoas que estavam a trabalho, que não são residentes, talvez idosos ou pessoas cadeirantes, ou de qualquer coisa nesse sentido. Porém, a gente está lutando ainda, não há resposta nenhuma da Embaixada de Israel, do Brasil em Israel aqui. Eu estou tentando contato com eles e não há absolutamente nenhuma resposta do Itamaraty. Tem muitas pessoas que decidiram e que querem ir embora, assim como eu. Tem um amigo meu que estava bem próximo aos kibbutz que foram atacados, que saiu, que está hoje vivendo em Eilat, que é na cidade no sul, e que essa cidade foi atacada pelo Iêmen. Então, hoje, ele também decidiu ir embora e não tem como a gente sair daqui, porque não há resposta da embaixada, não há resposta do Itamaraty. Eu queria fazer realmente um apelo ao Itamaraty, ou à embaixada de Israel, que nos ajude a sair daqui, porque a situação está complicando. Tem pessoas que não querem ir embora, eu respeito muito, mas as pessoas que, assim como eu, querem ir embora e que não tem como. Hoje, por exemplo, eu estava voltando para minha casa do trabalho, eu estava na estrada, eu vou do meu trabalho para minha casa de bicicleta e a sirene, de repente, começa a tocar. Eu tive que me abaixar no meio da estrada, no meio da rua, as pessoas parando com seus carros,
esperando a sirene parar de tocar. Ou seja, foi um desespero que eu nunca havia passado. Eu estou aqui há 20 anos, estou aqui desde 2006. Já passei por guerras, já passei por ataques anteriores do Hamas menores, já passei por ataques de lobos solitários em Jerusalém, com faca. Há um ano atrás, um terrorista jogou o carro em cima de como é que fala? Taielet, da orla da praia, e matou um turista italiano que nem judeu era. Então, esses ataques solitários acontecem e não vão parar de acontecer. Só que dessa vez é uma guerra. E no caminho, eu enviei esse vídeo para a produção. Foi um desespero absurdo, sirene tocando, você não sabe de onde vem o míssil, eu abaixado, não sabendo o que fazer. Eu não quero ficar assim. E muita gente também não quer ficar assim. Então eu queria fazer um apelo. Por favor, nos ajude a sair daqui. Elcio, a próxima pergunta é do Luiz Felipe Dávila. Por favor, Dávila. Elcio, realmente é um desespero estar numa situação dessa como você está vivendo e realmente precisa ser amparado pelo governo brasileiro. Mas a minha pergunta para você tocou num ponto importante, que é, na verdade, a economia israelense em época de guerra está sendo sufocada principalmente por perda de mão de obra. Mão de obra é essa palestina que ajuda a economia de Israel a funcionar em setores fundamentais, da agricultura, construção, entrega de alimentos. Você acha quanto tempo pode durar essa guerra, se essa guerra se prolonga, sem essa mão de obra fundamental para atividades essenciais da economia israelense continuar viva, inclusive? É muito boa. Bom, como eu disse, a economia do Israel patina. Você foi certeiro no ponto. Muitos palestinos trabalham na construção civil ou no setor de limpeza. Israel depende dessa mão de obra. Não é que a gente não queira que eles trabalhem. A gente quer que eles trabalhem. Eles ganham muito bem para isso. Eles têm autorização para trabalhar. Eu mesmo sou motorista de caminhão aqui em Israel. Já fiz muita entrega e muita casa particular que estava em obra e que quem recebe as encomendas são os árabes palestinos, não são árabes israelenses. A identidade deles, inclusive, é diferente. A nossa é azul, a deles é verde. Haviam carros de placa palestina em Israel. Não há apartheid aqui. Nunca houve um apartheid aqui. Então, esse setor da economia da construção, da agricultura, como você mesmo disse, está simplesmente parado. Tem muitos prédios ainda que estavam ou estão no meio de uma construção que está um mês que não anda. Construção de estrada, o Israel estava aqui perto da minha casa, inclusive. Eles estão aumentando a linha férrea, né, de trem, metrô, essa coisa toda, e até agora está parado. Ou seja, a gente depende da mão de obra deles, eles dependem de nós para trabalhar e não sabe o que fazer, porque eles não podem, nesse momento, entrar aqui e a gente também não tem essa mão de obra para fazer as coisas. Então, tá uma junção de coisas que não anda. Como eu disse, está patinando, né? Está patinando e a coisa não anda. E a economia financeira em si, a Clali, tá complicado. As coisas estão encarecendo, as pessoas não estão trabalhando, muitas pessoas não trabalham. A gente, como eu disse antes, eu vou repetir, a gente está numa situação que a gente não sabe o que fazer. Israel está unido, a gente quer que as coisas acabem o mais rápido possível, tanto para um lado quanto para o outro. Alain Gani, sua pergunta, Alain. Boa noite, Elcio. Eu vou continuar no tema economia. No seu relato em relação à atividade econômica em Israel, essa paralisação me lembrou muito a pandemia. Se você fosse traçar um paralelo hoje, falando economicamente, entre a pandemia e essa situação de guerra, o que está pior? Você acha que essa situação atual está pior do que a paralisação que ocorreu durante a pandemia e que houve uma queda do PIB no mundo inteiro? A resposta é bem superficial, porque eu não sou economista, então eu vou dar uma resposta do meu ponto de vista, talvez superficial.
Eu acho que a pandemia foi o mundo inteiro, como você mesmo disse, foi uma coisa global. Então, o PIB inteiro do mundo cai. Só aqui agora é o PIB de Israel que está caindo, né? Tem muita coisa que depende da mão de obra árabe, de motoria, de entrega, das fábricas. Muito árabe palestino e árabe israelense trabalha em fábrica, e essa mão de obra não tem. Muito árabe, já os palestinos não, mas muito árabe trabalha em hospital, são enfermeiros, são médicos. Nós somos tratados por árabes israelenses, e essas pessoas, os palestinos, não estão podendo trabalhar. Então, sim, não tem como a gente abrir mão dessa mão de obra, e por isso a economia do país está caindo um pouco. Dá para se sentir no supermercado, nas coisas mais naturais que a gente precisa comprar no dia a dia, no próprio combustível. O combustível não para de subir. Eu trabalho com motor de caminhão, eu sei do que eu estou dizendo. Então, assim, como eu vou repetir, a pandemia foi uma coisa global, então ainda tinha como poder balançar. Aqui é só Israel, e aí não tem como segurar. Muito bem, aí o depoimento do Elcio. Elcio vive em Israel. Elcio Júnior. Você é motorista de caminhão, né, Elcio? Acho que eu esqueci de mencionar aqui no começo. É isso, né? Caminhão, sim, faz 3 anos. Eu gostaria de reafirmar, a gente quer que essa guerra acabe o mais rápido possível. Assim seja, esse é o nosso desejo. Tanto para um lado quanto para o outro, porque são vidas, não importa. É isso. Obrigado, viu, Elcio, pelo seu depoimento, pela atenção aqui com a nossa equipe. Uma boa noite para você, que as coisas se acalmem o quanto antes. Obrigado. Obrigado a vocês, obrigado ao Jovem Pan por todo o trabalho. Obrigado, Elcio. Para você, bom trabalho por aí.